Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala concurseiro, fala concurseira por cá, professor Riverton Souza. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma operação para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Você que quer se tornar um policial militar do Estado do Ceará, a tribo vai te oferecer não só essa aula, mas também outras aulas e também a revisão de véspera que nós vamos te entregar a prova da PMCE, assim como foram das últimas vezes, beleza? Bom, para você que ainda não é aluno da tribo, cuida, assina e vem adquirir o curso da Polícia Militar do Estado do Ceará, pois essa aula só vai ficar disponível 100% aqueles que forem assinantes. Aqueles que já são assinantes, não se preocupe que essa aula vai estar gravada e os senhores terão 100% dessa aula, beleza? Hoje eu vou pontuar apostas de provas em que eu trago 10 questões da Banco S para a Polícia Militar do Estado do Ceará, onde vamos bisurar de maneira direta, simples e objetiva, beleza? Para aqueles que ainda não me conhecem, prazer, eu me chamo Riverton Souza, sou policial militar, sou professor de língua portuguesa, criador do método Português Descomplicado e Bisurado, e hoje estaremos com vocês, com os senhores e com as senhoras, para juntos gabaritar e juntos traçar a rota para a PMCE, tua aprovação, beleza? Então acompanha aí comigo em tela, vamos iniciar nossa aula a partir de agora. Em tela, Polícia Militar do Ceará, os pontos mais cobrados e mapeados para a sua prova. Meu Instagram é @professor_. Riverton Souza, você encontra muitas dicas, inclusive para esse concurso da PMCE, beleza? A primeira questão tem muito papo e muito bizu, muito conteúdo, beleza? Vamos lá. Primeira diz o seguinte, senhores, ó. Todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora se trate de uma bárbara ligada ao máximo de civilização.
considerando as relações de sentido em que nenhuma outra alteração seja feita na frase. O termo sublinhado pode ser substituído por item A, por quanto, item B, contudo, item C, conquanto, item D, conforme, ou item E, portanto. Senhores, essa questão é uma questão de aposta de prova, porque vai tratar sobre as conjunções. Iverton, esse assunto cai não. Vem cá. Toda prova de carreira policial para concurso sempre cai entre 1 a 2 questões. Conjunções. Quero lhe dar um bizu. Se aprender das conjunções, você estará matando não só o conteúdo de conjunções, mas também o conteúdo de orações, sejam as coordenadas ou as subordinadas. Desculpem. Ou as subordinadas. Por quê? Como assim? Porque se você souber melhor o tipo de conjunção que está ali na questão, você vai estar matando também o tipo de oração. Por exemplo, olha aqui. O embora é uma conjunção subordinada. Conjunção subordinada adverbial, que tem sentido de quê? Tem sentido de concessão. Concessão. O que seria concessão? Quebra de expectativa ou uma frustração. O embora, assim como também o ainda que, por mais ou por menos que, por mais ou por menos que, o conquanto, e etc. Então, conjunções são as principais conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Quer passar um bizu. O conquanto tem esse com de concessão. Tem o com de concessiva. É uma conjunção subordinada adverbial concessiva. Portanto, o gabarito da primeira questão, item C, conquanto é o nosso gabarito. Ou seja, se eu substituísse, se os senhores ou as senhoras substituíssem o embora pelo conquanto, não traria erro nenhum. Por que não pode ser o porquanto? Porque o porquanto vai indicar explicação. É uma conjunção coordenada indética explicativa. Não pode ser o contudo, porque é uma conjunção coordenada adversativa. Não pode ser o conforme, pois é uma conjunção subordinada adverbial conformativa, que vai indicar conformidade. E não pode ser o portanto, pois o portanto é uma conjunção coordenada sindética conclusiva, que indica conclusão. Gabarito item C, C de Cristo. Segunda questão. Diz assim: considere os trechos abaixo. 1. Ácida compensação de pena de admirar. 2. Relativa superioridade. 3. Feroz é a reação. A pergunta é o seguinte: identifica-se sentido denotativo nos termos sublinhados apenas em A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1, D, apenas 2, ou item E, apenas 3. Senhores, é importante nós frisar essa palavra aqui, denotativo. Denotativo tem o D da palavra dicionário. O que é que tu quer dizer, River? Dicionário denotativo é o sentido real daquela palavra. É o sentido real daquela palavra, ou verbo, ou termo que esteja sendo empregado na questão, beleza? É o sentido real. Tem criatividade, né? Beleza? Então vamos lá. Ácida compensação da pena de admirar. O que é que os senhores acham? Senhores, ácida compensação da pena de admirar, perceba que ácida não tem como a gente atribuir um sentido denotativo a essa frase. Observação. Olha o bizu. Vocês não vão olhar apenas a palavra que está grifada, ou o verbo, não sei lá o que. Mas vocês vão olhar todo o contexto. Ácida compensação da pena de admirar. Como é que pode ser ácida ou ácido uma compensação? Não. O sentido é que a compensação foi difícil, foi ruim. Ele utilizou esse ácida como termo que
criativo. Então, não pode ser o item 1. 2. Relativa à superioridade. Olha, a superioridade ela pode ser relativa? Pode sim. Ela pode ser absoluta também. Vai ter que analisar o critério. Então, relativa foi empregado no sentido o quê? Real. E não no sentido criativo. Então, o item 2 está correto. 3. Mais feroz é a reação. Senhores, a reação pode ser feroz? Claro que não. Mas a pessoa, o ser, que vai reagir, aí sim, ele pode reagir de forma o quê? Feroz, com raiva ou não. Então, o item 3 também está incorreto. Portanto, somente o item 2 é o nosso gabarito. Portanto, gabarito item D, D de Deus. Beleza? Outra questão. O verbo empregado em sentido figurado está sublinhado em. Aí vocês vão sublinhar comigo os seguintes verbos, beleza? Grife aí comigo. No item A, frequentado. No item B, tenho. No item C, iluminou. No item D, os senhores vão grifar. Simplesmente, cadê? Poderia ter. Aqui, ó. Poderia ter. Só veio junto aqui. Sim. E no item E, as viagens eram aventuras, né? As viagens eram aventuras. Vão grifar o eram. Beleza? Bom. O item D e E ficaram juntos, mas que a gente conseguiu separar, beleza? Sem problema nenhum. Então vamos lá, fazer agora. Novamente a leitura. O verbo empregado em sentido figurado. Bom, acabamos de ver o sentido denotativo. O sentido figurado seria o quê? O sentido o quê, Riverton? Sentido conotativo. Conotativo. Criativo. Figurado. Emprego de figuras de linguagem. Então vamos lá fazer. Tem A. Pois já havia frequentado escolas. Estou vendo sentido figurado nenhum. Então já. B. Não tenho memória alguma do que lhe disse. Não tenho memória alguma também. Também não estou vendo um sentido figurado. Então, D. O rosto do motorista se iluminou num largo sorriso. Porém, o rosto do motorista se iluminou. Senhores, se iluminou está sendo associado ao rosto do motorista. Claro que o rosto ele não pode se iluminar. Pelo menos em regra, não, né? Então, já achamos o verbo que está em sentido conotativo, ou seja, em sentido figurado. Portanto, o gabarito é item C, e de Cristo, beleza? Entender? Eu poderia ter, senhores, poderia ter é uma locução verbal. Ó, eu poderia ter dito simplesmente, sou professor, não estou vendo sentido figurado nenhum. Então, tá? E o item é, as viagens eram aventuras. Viagens eram aventuras, as viagens podem sim ser aventuras? Claro que sim. Então, o verbo eram é o verbo ser, o verbo ligação, não está no sentido figurado, tem sentido real, empregado no seu contexto, beleza? Portanto, terceira questão, tem C, é o nosso gabarito. Quarta questão e tem bizu para os senhores e para as senhoras. Vamos lá. Quarta, analise as afirmações a respeito do uso da palavra, ou das palavras, melhor, em destaque nos trechos abaixo. Palavras é se. Vou ser bem direto. Esta questão que é a função do se. Eu vou passar alguns bizus para os senhores. Primeira diz o seguinte. A tecnologia digital, está se apoderando do mundo. Ela assume a função de partícula apassivadora. O que é que os senhores acham? Assume a função de partícula apassivadora? Próximo aqui. 2. Se as tecnologias ia tornarem-se autônomas, ela introduz uma condição. Está dizendo que o se aqui introduz uma condição. No item 1 diz que é uma partícula apassivadora. E no item 3 diz o seguinte. Olha aqui, preste atenção no item 3. Ó. Item 3. Não sabemos se uma máquina pode desenvolver autonomia e autoconsciência. Ela introduz uma complementação do sentido do verbo. Está dizendo que é uma complementação do sentido do verbo. Vamos analisar e assim responder. Vamos lá. Deixa eu só tomar uma água aqui. A gente já volta. Bom, voltando aqui, agora sim, voltando aqui,
Vamos analisar agora todas as alternativas e passar os bizus, beleza? Vamos lá. Senhores, prestem atenção. O item está dizendo que o se é uma partícula passivadora. Quando é que o se vai ser um pronome ou partícula passivadora? Um PA. Quando o se acompanhar em regra um verbo transitivo direto. Senhores, os senhores lembrem que o verbo transitivo direto é aquele verbo que exige um complemento verbal e não vai ser iniciado com preposição. Por exemplo, se eu falar assim, vende-se casa. Esse se é um pronome apassivador positivo. Quem vende, vende algo, vende alguma coisa. O vende é um verbo transitivo direto. Como o se está acompanhando o verbo transitivo direto, o se é um pronome apassivador. Bizu. Tudo que vier após o se pronome apassivador será o sujeito paciente. Sofre ação. Mas olha aqui, a tecnologia digital está se apoderando. Está não é um verbo transitivo direto. Geralmente é um verbo de ligação. Se apoderando. Perceba que o se está ao meio de uma locução verbal. Bizu. Se os senhores colocar o ele ou ela, o pronome ele ou ela, antes do se, ou melhor, antes do verbo que está vindo com o se, e ao se ler fizer sentido, o se vai ser um PIV. Um PIV, parte integrante do verbo. Me explica de novo. Riverton, explica de novo aí. Bizu, se os senhores conseguirem colocar o pronome ele ou ela antes do verbo que está acompanhando o se, e ao se ler fizer sentido, é porque o se é um PIV, parte integrante do verbo. Olha aí. Ela está se apoderando. Ele está se apoderando. Percebam que ao colocar o ele ou ela antes da locução verbal, claro, porque o se está vindo ao meio, quando eu li, fez sentido? Não fez? Fez sim, olha aí de novo. Ela está se apoderando ou ele está se apoderando. Quando eu faço isso e ao se ler, se fizer sentido, como fez aqui, o se não é pronome apassivador, é parte integrante do verbo. Logo o item 1 está incorreto. 2, está dizendo que é uma condição. Bizu, toda vez que o se vier antes de um verbo no infinitivo, aquele verbo terminado em R, olha aqui, tornar-se, tornar. Todas as vezes que o se vier antes de um verbo que termina em R, A, R, R e R, e todas as vezes, não tenha dúvida, o se é uma conjunção adverbial condicional. Condicional. E vai indicar o quê? Vai indicar condição. Não só o se, mas como também o caso, contanto o que, desde que. Então, se as tecnologias se tornarem-se, se as tecnologias de IA tornarem-se, então, caso as tecnologias tornarem-se, contanto, enfim, percebam que o se indica condição. Logo, o item 2 está correto, beleza? 3, não sabemos se. Desculpem, não sabemos se uma máquina pode desenvolver. Olha o bizu. Não sabemos, saber é verbo. Pode desenvolver a locução verbal, é verbo. Todas as vezes, senhores e senhoras, que o se ou que vier ao meio de um verbo, melhor, de verbos, ou seja, de orações, não só o se, mas também o que. Vocês vão dizer, sem medo nenhum, que o se e o que vai assumir a função de conjunção integrante. Logo, eu poderia substituir o que e o se pela forma isso. Serve para completar o sentido do verbo ou da oração. Então, não sabemos o que, não sabemos isso. Não sabemos se uma máquina pode desenvolver. Então, se o se ou o que vier entre verbos, ou seja, orações, eles vão ser conceituados como conjunções integrantes. Beleza? Então, o item 3 também está correto. Gabarito da nossa questão de número 4, gabarito 2 e 3, item A de aprovados no concurso da PMCR. Certão, beleza? Quinta questão. Quanto à acentuação e à tonicidade, é correta a classificação da palavra. Aqui é mais um bizu, pois questão de acentuação gráfica é certeira em prova de concurso público carreira policial. Beleza? Então, preste atenção aí. Vamos fazer essa questão aqui. Beleza? O que é que os senhores acham que seria? Daí, vamos lá. É monossílabo átono? B, também é oxítono? C, horríveis, é proparoxítono? D, está, é paroxítono? O item é, casa é monossílabo. Esse aí, me digam. Beleza? Bom, se você foi de gabarito item B, você acertou. Logo, eu creio que você ficou em dúvida entre o item A e o item B. É um monossílabo?
que possui apenas uma única sílaba. É. Mas átono, não, mas sim tônico por conta do acento, beleza? Agora também, separe também. Também. Última, penúltima. Recaiu o acento na última sílaba, é regra de palavra oxítono. Acentua-se as oxítonas terminadas em bizu, boneca. Boneca. Terminado em boneca. Como assim boneca? Terminado em O, E, A, seguidas ou não de S. Também terminados em ditongos abertos. Ei, oi, eu. Ou terminado, no caso aqui, também terminados, acentua-se as oxítonas terminadas também em ENS, que é o caso de parabéns, ou em EM, caso de também, beleza? Então, gabarito item B, Brasil. Horríveis é proparoxítona? Não. Paroxítona. Está é paroxítona? Não. Está. Última sílaba, oxítona. Desculpem. Item E. Casa é monossílabo? Não. Casa. Casa. 2 sílabas de sílaba. Beleza? Portanto, gabarito item B, B do Brasil. Senhores e senhoras, vocês que estão me acompanhando pelo YouTube, você que não é assinante, corra assim logo o nosso curso para PMCE, para a tribo, pois essa aula vai ficar gravado ao vivo e ficar gravado, disponibilizado 100%, apenas para os assinantes, beleza? Então, eu me despido aqui, né? Eu me despido de todos que estão acompanhando aqui pelo YouTube. Força e honra, mas cuida, assina logo, você vai ter acesso a essa aula completamente, beleza? Então, agradeço a participação dos senhores aí do YouTube. Vamos às próximas questões, vocês que são assinantes, beleza? Vamos junto. Bora lá, sexta questão. Assinalar a opção em que a classificação da palavra destacada está correta. Qual é a palavra? Eu quero que os senhores destaquem comigo aí, beleza? No item A é basta. No item B, coisa. No item C, palavra amargamente. E no item D, comi. Assinalar a opção em que a classificação da palavra destacada está correta. Item A. Basta de guerra, está dizendo que basta é substantivo. Negativo. Basta de guerra, negativo. B. Coisa fácil, coisa é verbo? Tem não. C. A triste mãe chorou amargamente o desastre. Senhores, todas as vezes que uma palavra terminar em mente, por exemplo, realmente, afirmamente, mente, amargamente, e quando acompanhar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, essa palavra é constituída não como adjetivo, mas sim como um advérbio. Assim como um advérbio, beleza? E só sobra o item D, que é o nosso gabarito. E deles me fizeste. Está dizendo que é pronome. É pronome? Sim. Todas as vezes que o pronome acompanhar um verbo, por exemplo, os pronomes me, te, ti, li, o, a, lo, lá, no, tá? Aqui está alguns exemplos dos chamados POA. O que é o POA? Pronome oblíquo-átono. São aqueles pronomes que acompanham os verbos e que utilizamos na colocação pronominal, com próclise, ênclise ou mesóclise. Gabarito entender, é de Deus. Próxima. Sétima. A concordância nominal está correta em. Concordância verbal e nominal também é minha aposta. Então, são minhas apostas para o concurso da PMCE. Então, vamos lá. Tem A. Ladrão roubou 1,4 kg de ouro da relojoaria. 400 não, agora é 400. Sim, né? Ladrão roubou 1,4 kg de ouro. É o ouro. Beleza? Tá errado. Desculpem. B. O pedreiro comprou o cal para pintar a sua casa. Senhores, a partir de agora vocês não vão falar o cal. O cal não é o cal, sim a cal. Por quê? Eu falo a cal, porque eu me refiro à tinta. Aquela tinta que geralmente, por exemplo, nós, né? Eu, no meu caso, que sou do interior do Ceará, nós, geralmente, pessoas utilizam cal para pintar paredes de casas ou, né, algumas partes, né, que sejam de postes ou ruas, entendeu? Então, não é o cal, é a cal. Por isso que o item B está incorreto. C. Hoje compareceram menos pessoas, pelo amor de Deus, não é menos, é menos pessoas. Menos, não existe esse menos.
Esquece isso. D. Os alunos estão meio apreensivos com o Enem. Ora, encontramos nosso gabarito. Por que meio? Porque meio está acompanhando o verbo estar e apreensivos. Logo, meio é um advérbio de modo. Advérbio de modo. Advérbio de modo. Por que não é meia? Porque lembrem que meio é advérbio de modo. Meia, vamos se referir a duas coisas. Ou hora, a metade da hora, por exemplo, meio-dia e meia, ou meia, aquela que calçamos para usarmos sapato. Beleza? Substantivo meia. Gabarito entender. As meninas comprou um chocolate? As meninas compraram um chocolate. Aqui não é erro de concordância nominal, mas verbal. Por isso também torna o item incorreto. Quem o que comprou um chocolate? As meninas. O sujeito simples está no plural, o verbo deveria estar no plural. O item A está incorreto. Gabarito da sétima, item. Oitava. Considerando a classificação da colocação pronominal no trecho, do trecho, Santos Dumont imaginou o 14 bis antes de construí-lo. O nome é este. É correto afirmar que a colocação do pronome se dá por função. Senhores, percebam que o lo está acompanhando o verbo construir. O lo aqui vai ser um pronome oblíquo átono. Aquele que utilizamos na colocação pronominal. E o pronome vem antes, próclise. E vem após o verbo, ênclise. E se vem ao meio, Riverton, mesóclise. Vamos lá. Item A. Enclítica, no caso seria ênclise, para estabelecer adequadamente a coesão referencial. Percebam uma coisa, olha aqui. Santos Dumont imaginou 14 bis antes de construí-lo. Percebam que esse pronome lo, pronome oblíquo átono, está retomando o avião 14 bis. Quando os pronomes, não só os pronomes relativos, mas também os pronomes oblíquos átonos, em alguns casos, os pronomes demonstrativos, retomar ou mencionar algo que está dentro de um texto, passagem, etc., ele está na sua função, está na sua função de coesão textual. Percebam que o ele está retomando o avião 14 bis. Quando o pronome retoma, ele assume a função anafórica. Repitam comigo. Anafórica tem um an de antes. Retoma. Por isso o gabarito item A de aprovado. Ênclise, enclítica, pois se refere à ênclise, que é o pronome após o verbo, estabelece a coesão referencial, pois retoma a palavra 14 bis, que seria o nosso substantivo, que se refere ao avião. Próclise, não, é ênclise. Enclítica, poderia ser, por se tratar de uma oração reduzida de gerúndio, não pode ser gerúndio, pois o verbo não está terminando em N, D-O, beleza? Quando o verbo termina em N, D-O, ando, indo, primeira, segunda ou terceira conjugação, o verbo está no gerúndio. Por isso que não é o item D. D, próclita? Não, não é próclise, pois não está antes, está após. Para estabelecer adequadamente a coesão referencial, tudo isso aqui está correto, só que não é uma próclise, uma ênclise. Gabarito item A de aprovados. Concurso da PMCE, vibra, cara, tá chegando a tua hora. Nona, a concordância do verbo haver está correta em primeiro bizu. Senhores, verbo haver, no sentido de existir, verbo haver no sentido de existir, ele é conceituado como um verbo impessoal. Verbo impessoal. E o verbo, melhor, os verbos impessoais, eles ficarão na terceira pessoa do singular. Percebi que muitas provas da banca trouxe o verbo haver. Por isso que eu trouxe a nona questão com o verbo haver, concordância verbal. Vamos lá. E aqui os senhores têm que saber. Se eu tiver uma locução verbal, que é o conjunto de dois verbos. Tendo este aqui o verbo principal e este o verbo auxiliar. O que é que os senhores precisam saber? Se o verbo principal for o verbo haver, esse verbo auxiliar, o verbo principal, o verbo haver, ele vai contaminar o verbo auxiliar e ambos ficam no singular. Porém, se o verbo principal não for o verbo haver e o verbo haver for o verbo auxiliar, aí sim, ele vai concordar com o sujeito. Então, de novo, se o verbo principal for o verbo haver, ambos os verbos
Desculpem. Ambos os verbos da locução verbal ficam invariados no singular. Porém, se o verbo principal não for o verbo haver, mas se o verbo haver for o verbo auxiliar, aí sim, ele vai concordar com o sujeito que vai vir após. Vamos lá, item A. Aonde haver alunos que? Não. Verbo principal é o verbo haver, ambos ficam no singular. B. Haverá de haver alunos que? Olha aqui. Haverá de haver alunos que. Percebam que haverá não está no plural. E o verbo principal é o verbo haver. Observação. O verbo haver não pode ficar no plural. Mas quanto ao tempo verbal presente, pretérito, que é o nosso passado, e o futuro, poderá. Então vamos deixar de stand-by aqui o item B. C. Há de haverem? Não. Há de haver, peraí. Há de haverem alunos que? Esse aqui tá certo, mas haverem não, pois fica invariável. Então, descarta. D. Devem haver, para, verbo principal é o verbo haver, verbo auxiliar fica invariável. Então, gabarito item B. Por que item B? Haverá de haver. Porque ambos estão invariáveis, estão no singular. Porém, esse haverá não quer dizer plural, mas sim o tempo verbal, que é o futuro. Haverá de haver alunos. Beleza? Então, gabarito item B. B de Brasil. Para a nossa 10ª e última questão. Beleza? 10ª. Me habituei a essa troca tão gostosa que o meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. O termo destacado, ou melhor, os termos destacados, são classificados sintaticamente como? Senhores, percebam uma coisa. Quem o que é a troca da própria vida? Vamos ver aqui. Me habituei com essa troca tão gostosa que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Quem o que é a troca da própria vida? As coisas. Beleza. O que é que eu quero passar para os senhores? É o bizu do predicado. Predicado. Invertam, o que é o predicado? Senhores, predicado, o bizu é direto, simples e objetivo. Retira-se o sujeito. Retira-se o sujeito. E o que sobrar, o que restar, entre aspas, e restar, é o nosso predicado, e não predicativo, não confundir. Predicado. Eu vou ter 3 tipos. Predicado verbal, quando o núcleo, quando aparecer melhor, quando vier um verbo de ação. Predicado nominal, quando vier um verbo de ligação, FESPAC. Ficar, estar, ser, parecer, permanecer. Ou predicado verbo nominal. Vai ser ambos, né? Predicado verbal e nominal junto. Eu vou ter um predicado verbo nominal, um verbo de ação, mais um predicativo do sujeito ou objeto. E então, o que é predicativo? Me relembre. Predicativo é uma característica ou qualidade de estado ou modo momentâneo, ou seja, temporário, do sujeito ou de um objeto. Objeto direto, objeto indireto. Então, percebam que retirando o sujeito, contando do verbo em diante, o resto que sobrar é predicado. Portanto, aqui o nosso gabarito tem que ser predicado, beleza? E se tem o verbo ligação aqui, olha aqui, ó. Meu jeito de ver as coisas é a troca. O é o verbo ser. Aqui eu aposto que seria um predicado nominal, beleza? Então, o gabarito item C é de Cristo. Bom, senhores, eu encerro aqui mais uma aula. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like e peça mais a participação do professor River, beleza? Juntos vamos construir as nossas aprovações, pois aqui a tribo é fábrica de aprovação, inclusive no concurso da PMCE, beleza? Tamo junto, não desiste, porque se eu conseguir, vocês também conseguirão, beleza? Tamo junto, valeu, Brasil, sertão! Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar-se de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá.
Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará.